humanista não está querendo saber se é justo ou se não é justo, ele pega o evento e transforma aquilo em potência. Vamos falar hoje sobre os casos impossíveis de salvar o casamento. Isso mesmo. Primeiro, a pessoa que pergunta e quer saber disso em relação a se é possível ou não é possível, normalmente é a pessoa que já está ensaiando para desistir, mas não sabe o que faz porque ela tem medo, inclusive, de se arrepender da decisão de desistir. Primeiro ponto é isso. O segundo ponto, que a pessoa que começa a falar, eu quero saber se é impossível, eu quero saber se vai dar, se não vai dar, começa um outro ponto. Essa pessoa já perdeu ou está perdendo o quê? A fé. E só o que ela consegue ver é o cenário externo e questiona a si mesmo. Ela não consegue acreditar no invisível e descansar nas mãos de Deus. Ela só consegue declarar, botar o papel de especialista e falar: não dá mais, não dá certo, ou melhor, será que o meu caso é possível? E a pessoa fica nessa ansiedade e nesse processo. Eu não estou dizendo que é fácil, só que é o grande lance. Para quem acredita aqui na palavra, para quem acredita aqui no poder que Deus deu para nós, a gente tem que seguir pelo menos a orientação e o exemplo. O que é fé? Fé é acreditar que é possível algo que eu não posso ver. Acreditar que existe algo que eu não posso ver. Jesus, quando veio, ele não ficou questionando: ah, mas não é possível ressuscitar uma pessoa. Não é possível. Ele não questionava. Não estou falando para você se comparar a Jesus. Falando, mas eu não sou Jesus. Claro que não. Mas você está conseguindo ter minimamente o exemplo de fé? Então começa a se questionar. E o outro ponto, o terceiro ponto, de quem quer saber se é possível ou não é possível, essa pessoa ela está com medo de se arrepender e ela não quer assumir a responsabilidade disso. Então ela vem, por exemplo, para mim e fala: Luciano, ó, meu caso é esse. E aí? É possível? E você vai se lascar comigo, porque eu vou falar: é possível. Não, Luciano, mas o caso é assim, então para mim é impossível. Então tome a sua decisão. Porque quando a pessoa vem com esse medo todo e ela vem perguntando e querendo saber para as outras pessoas trazerem, muitas vezes é para que as outras pessoas decidam por ela. Não, Luciano, mas é porque eu não quero perder o meu tempo. Como é que você vai saber? Um dos pilares que eu trabalho, e eu vou colocar isso, é o pilar o quê? Espiritual. O pilar espiritual, ele vai além de tudo que eu vou falar aqui. Ele vai além, é aquele momento que você fala assim, ó, tô cansado, tô exausto, Luciano. Sabe o carro, quando você fala assim, meu, acabou a gasolina, e ele fala assim, ah, peraí, tem aqui 10% de reserva. Tem algo aqui que ainda consegue te impulsionar para frente. Esse algo é algo que você não enxerga. É algo que vai além da compreensão humana. Então, se você não se desenvolve também nessa parte, dá-se. Agora, existem casos que são verdadeiramente impossíveis? Primeiro caso que eu vou falar de cara para vocês, porque de fato são situações que podem não ser reversíveis, eu vou explicar por quê. E esses casos são quando vocês, né, ou cada um de vocês, estão lidando com pessoas que têm reais distúrbios e diagnósticos psicológicos. São pessoas que não têm uma consciência, não têm uma relação social aceitável e ela nem tem noção direito, muitas vezes, do que ela está fazendo. Parece que tem, mas é uma pessoa que está disfuncional, é uma pessoa, por exemplo, doente. Ela não consegue. Então, ela até se relaciona, mas ela não se entrega. Ou então, ela é uma pessoa o quê? Sociopata, psicopata. Então, esses casos, sim, pode ser e muito provavelmente tenha que ser irreversível para você não cair num lugar onde, na verdade, nunca existiu uma relação. As pessoas, às vezes, estão querendo reconstruir com essas pessoas que eu estou explicando especificamente, que uma relação que nunca existiu. Então, se não é diagnosticado mesmo sociopata, psicopata, tenha um diagnóstico clínico, ah, Luciano, eu não tenho. Então, você vai cair agora em um desses outros fatores. Os casos impossíveis são para aquelas pessoas, vocês, por exemplo, que não faz nada. Quem não faz nada para reverter a situação, é impossível de reverter, com certeza. Por quê? O negócio está lá, zoado, quebrou. A pessoa não quer mais.
Mas Luciano, tem os dois lados. Ok. Mas você não faz nada da sua parte, a outra já está querendo sair fora, ou já saiu. Então ele já tomou uma decisão. E aí você fica lá. Vamos ver o que acontece. Então, se você não faz nada, o teu caso, sim, não vai ser fácil. Aliás, provavelmente vai ser impossível. E se você conseguir essa pessoa, de volta por um evento do acaso, ou até por um arrependimento da outra pessoa, falar, não é bem isso que eu quero, vou dar uma chance, você vai perder de novo. Eu vou falar na lata, vai perder de novo, porque você não corrigiu e não acertou as engrenagens que fez o casamento acabar. Outra forma de ser impossível, quando você insiste em fazer tudo errado. E quando eu falo fazer tudo errado, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Se você nem sabe quais são os erros que podem afastar essa pessoa, eu te pergunto, como é que você vai evitar uma coisa que você não sabe que existe? Para vocês entenderem, é que nem no mundo da nutrição, né? No mundo dos alimentos. Você come, aí você está fazendo uma coisa e fala, tudo bem, alguém vira e fala assim, olha, você sabia que esse alimento aqui na linha do tempo vai causar tal coisa? E você, inclusive, às vezes, dando para o seu filho. Você fala, nossa, como assim? Pois é, esse negócio aqui, eles têm um negócio chamado, por exemplo, que eu aprendi esses dias, chamado de chernobióticos. São aditivos químicos alimentícios, nem alimento é considerado. E você enfia dentro de você e coloca dentro do seu filho. Se você não aprender o que é, o que não é, você vai continuar envenenando o seu corpo achando que está fazendo certo. Aí depois você tem um treco lá na frente, um infarto, e fala, mas eu nunca fiz nada de errado, também não comia, percebe? Cometeu erros e nem sabia. No relacionamento é a mesma coisa. Para você evitar e sair desse analfabetismo do mundo do relacionamento, você tem que aprender. Quem também não consegue reatar, no caso, salvar o casamento, quando que é impossível também? Qualquer outra situação? Quando a pessoa entra nesse jogo e ela não tem o quê? Nenhum método, não tem uma metodologia, nada, ela está fazendo o quê? Uma coxa de retalhos, um Frankenstein, pegando um pouco da tia, um pouco da internet, um pouco da amiga, um pouco do que já conseguiu, o outro que não conseguiu, o outro que deu exemplo, e ela fica lá, brincando com a própria vida e a própria família. Se a pessoa vem aqui querendo uma fórmula mágica que sozinho vai resolver, galera, você vai ter que arregaçar a manga. Aqui eu nunca vou prometer facilidade, eu vou prometer o quê? Resultados que você nunca teve, porque você vai fazer acontecer. E aí você entra num outro mundo. Qual que é o outro mundo? Uma pessoa que não vai conseguir salvar sua família. Quem é? Uma pessoa que é fraca emocionalmente. Pessoa fraca emocionalmente não tem relacionamentos incríveis. Luciano, mas o que é uma pessoa fraca emocionalmente? Primeiro, se você age por impulso, você é fraco emocionalmente. Não pensa, simplesmente explode, joga na cara, não consegue, mas ele tem que sentir, que se dane, e é isso aí, e desiste de tudo, e não sabe como é que faz, e não consegue prosperar, não consegue trazer a pessoa de volta, não ganha mais dinheiro, age por impulso. Não sabe usar os recursos emocionais a seu favor. Uma pessoa fraca emocionalmente, ela age por impulso. Quem mais? Uma pessoa fraca emocionalmente, ela é insegura, baixa autoestima. Uma pessoa fraca emocionalmente é uma pessoa imatura, cheia de mimimi, não assume o seu papel dentro de uma relação, se vitimiza, acha que tudo e todos tem que cuidar e apoiar, e porque coitado de mim que não devia, eu não merecia, não é justo. O protagonista não está querendo saber se é justo ou se não é justo, ele pega o evento e transforma aquilo em potência. Uma pessoa fraca emocionalmente é o quê? Ciumenta, controladora. Todo mundo que é fraco emocionalmente não consegue ter uma relação estável, duradoura e realmente incrível para construir. Isso não é utopia. É você que tem que se transformar. Ciumento, controlador. Por quê? Inseguro. Está conectado com a outra lá. E imaturo. E você aprendeu isso lá no seu passado. O que eu estou falando para você não é para apontar o dedo, é para te mostrar que isso foi programado em você. Você tem que aprender a desprogramar. E a pessoa fala assim, eu já estou muito melhor, estou cuidando de mim. Não sabe nem o que é crença. Não vai funcionar, galera. De coração estou falando isso. Quer ver quem é uma pessoa fraca também emocionalmente? É a pessoa que tem o ego inflado, o orgulho, bate no peito, nariz empinado, não baixa a guarda, não tem humildade, não reconhece as próprias vulnerabilidades.
está sempre apontando que o outro foi o errado, que a outra foi errada, porque eu fui perfeito, eu fiz de tudo. E aí a pessoa, além de tudo, ela tem tanta certeza disso que ela inferioriza, ela destrói, ela faz a outra pessoa se sentir uma porcaria, um nada, porque ela é muito boa. Ego, orgulho, não sabe pedir um perdão verdadeiro, não sabe reconhecer. Ah, Luciano, meu ex é assim. Esquece o ex, nós estamos falando de você agora. Porque você vai fazer a mágica acontecer. É você que vai quebrar os padrões. É você que vai fazer o impossível possível.